Diz assim o texto: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano. A teologia da prosperidade, meu amigo, é um engano, meu Deus do céu. Essa turminha da ostentação, foge disso. Turminha que estão dando outro nome, né, para a teologia da prosperidade, que agora é a ostentação aí, travestida de muita coisa. Nem tornemos a palavra de Deus, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque a turma não estava entendendo que o viver em Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de luta, é uma vida de mortificar a carne. E isso não é fácil de entender. E ele explica por que não é fácil de entender. Aliás, é impossível de entender se o Espírito Santo não nos revelar. Está escrito, versículo 4. O Deus desta era fez o que, gente? Cegou, repita comigo, cegou. Cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho. Que Evangelho, irmãos? Que Evangelho, irmãos? É qualquer Evangelho? É o Evangelho do jeito, de todo jeito? É o Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos, olha que coisa linda, esse tesouro. Que tesouro, gente? A presença de Deus, o Evangelho de Deus. Em o quê? Vasos de ouro? A minha está ouro. A de vocês está o quê? Estou brincando, eu li errado aqui. O meu está vasos de ferro. Não é não? Será que não é vaso de aço? Eu acho que traduziram errado do grego aqui, viu? Está como a divisa de vocês? A Bíblia de vocês está como? Vasos de? Para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de quem? De quem? De Deus, e não de nós. Coríntios, Paulo estava berrando aqui. Tinha de ser tolo. Igreja de Coríntios, tinha de ser tola. Nós somos vasos de barro. E poderoso não sou eu, não são as minhas obras. Poderoso é o tesouro que habita dentro de mim. De todos os lados, olha o vasinho aqui. Somos o que, gente? Pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que coisa linda. Eu não estou dizendo a você, isso é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. É quase uma poesia. Esse texto é quase uma poesia, e tão belo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues o quê, gente? À morte. Por amor a quem? A Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Porque Paulo já estava com a sentença de morte aqui. Ele sabia, o chamado dele era esse. Era um chamado que envolvia a própria vida dele. E aí, veja, né?
essa questão de chamado, outro parênteses aqui, é muito interessante, porque Deus, o chamado de Paulo não foi o mesmo chamado de Abraão. Entende? Fala para o irmão que está do teu lado aí, abrace o seu chamado. Muito possivelmente não, 100% de certeza, que o galardão do apóstolo Paulo será muito maior do que o meu. E será muito maior do que o cada um que está aqui. Eu não tenho dúvida de cada lágrima, cada vida de sofrimento daqueles que estão nessa terra por causa de Jesus e abraçam esse sofrimento, e abraçam essas lágrimas, e abraçam essas perdas, e abraçam tudo isso, com certeza terá um galardão muito melhor. Eu não tenho dúvida, porque está lá nas bem-aventuranças. Observe, está lá nas bem-aventuranças. Estou fazendo apologia ao sofrimento, sim ou não, gente? De jeito nenhum. Nós cristãos sofremos de uma maneira ou de outra. Sempre sofremos, porque mortificar a carne é sofrimento, ou não é? Agora existe aquele sofrimento que é o sofrimento de Marte, que é o sofrimento de entrega, de morte. E quem sabe a nossa geração não passe por ela? Cadê o glória a Deus da igreja? Quem sabe não sai um decreto aí, proibindo de prestar culto em lugar público e quem prestar vai ser preso. Quem sabe não sai um decreto ainda na nossa geração, de quem crê em Jesus Cristo ou professar a fé, não vai poder fazer compra no supermercado. Pergunta para o irmão que está do teu lado, e aí, crente? Hein? A Bíblia fala de um momento de purificação que a igreja vai passar. Historinha, eu estava conversando com o pastor Sérgio, fui lanchar com ele quarta-feira. Eu disse, meu filho, é muita confiança a igreja achar que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É de rir, é dar risada. É claro que a igreja sempre passou pelas maiores tribulações do mundo, não vai passar pela última. O que é que nós somos melhores do que os nossos irmãos do Coliseu Romano? O que é que nós somos melhores do que o apóstolo Paulo? Me diga, o que é que nós somos? O que é? Por quê? Essa geração é a geração da teologia da prosperidade, é? Que não sofre, que não padece, é? Vai nessa conversinha. Nós vamos passar por uma tribulação e será o maior ranger de dentes que a história da humanidade já viu. Porque é isso que está a Escritura. Se você ler Zacarias, capítulo 3, diz que de uma tacada só, 1/3 da humanidade vai embora. De uma grande peste que vai atacar a humanidade. Se você for ver o que está para vir, o que está para acontecer, vixe, pastor, Ave Jesus, eu vou me embora desse culto, é uma loucura. Eu estou dizendo a você, meu filho, que o que a gente está pregando aqui, entenda, pode um dia bater na porta da nossa casa. Toque, toque. Covid, foi da noite para o dia, foi ou não foi? A gente estava em casa, meu amigo, de repente não pode nem, Paulinho. Não pode mais sair, não pode mais viajar, não pode mais nada, o povo está morrendo, está se acabando, o mundo está destruindo, a Itália com aqueles caminhões cheios de caixão para todo lado. Os irmãos desesperados. Foi ou não foi um toque-toque? Foi da noite para o dia, a gente acordou. Gente, eu lembro, eu entrando nessa igreja aqui, sem uma alma penada. Para não mentir, tinha um coitado da câmara com uma máscara.
se escondendo atrás da cadeira para não pegar o Covid só podia vir um pastor pregar. E eu, para sair de casa, meu amigo, eu achei que eu estava indo para a Cova dos Leões. É sério, quando vocês estavam tudo trancados, meu amigo. Saí de casa, olhei para a Carol, digo, minha filha, aqui está a senha do banco, de todo, de conta, de tudo. Fiz um inventáriozinho, fiz tudo. Tudinho, de Bitcoin, de ação, de tudo. Olha, minha filha, está aqui. Vou pregar. Eu lembro que isso na minha cabeça foi muito claro. Diga, e aí, vou pregar ou não vou? Vou pregar ou não vou? Porque sair, né, eu vou pegar um Covid e ver Jesus, abraçar Jesus. Eu disse, pelo menos eu no meu coração, estou falando sério, não estou brincando não, estou falando sério. Eu disse, pelo menos, eu disse a Carol, eu digo, minha filha, você pode chorar no meu velório. Olha que nível de conversa. Tenho certeza que o pastor Sérgio conversou isso com o Samara também, que ele estava lá em Brasília na época. Olha que nível, estava todo mundo apavorado para sair de casa. Se eu morrer, você vai se entristecer, porque eu estou indo embora, mas se alegre, porque pelo menos eu estou morrendo fazendo o que eu gosto, pregando o evangelho. Quem imaginava um negócio desse? Um toque-toque de uma próxima pandemia, de uma guerra, de uma bomba estourando aí, alguma coisa, não sei. Só sei que Paulo diz aqui, né? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou, olha que coisa linda, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Cristo, e nos apresentará com vocês. Tudo isso, eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Tá? A palavra está falando que tu vai ressuscitar com Cristo Jesus, e tu fica com essa cara aí de pamonha, Dá um glória a Deus, rapaz, tu vai ser ressurreto com Cristo Jesus, glória a Deus! Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Olha que coisa linda! Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o que, gente? Eterno. Você já começou a fazer uma dieta e desistiu no meio do caminho? Hein? Já começou a fazer uma dieta e já desistiu no meio do caminho? Já decidiu estudar para concurso e desistiu no meio do caminho? Você já começou a fazer algo muito importante da sua vida e aí você desistiu no meio do caminho? Quantas coisas, gente, nós começamos, mas nós não terminamos porque o desânimo tomou conta do nosso coração. E aí eu não vou me aprofundar nisso, porque não é o tema da mensagem, mas 4 coisas podem nos gerar desânimo. Número 1, questões biológicas. Entenda, você às vezes acorda cansadinho, adolescente, tem muito sono, de manhã na aula, está cansadinho e tal. Às vezes pode ser um problema de vitamina. E aí você vai no nutrólogo, no nutricionista, vai fazer o acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, fazer os examezinhos de sangue. Às vezes teu desânimo é uma questão biológica. Às vezes é uma questão psicológica. Trauma, uma palavra do teu pai que disse que você não ia ser ninguém. Pai, escuta uma coisa, viu? A palavra de um pai na vida de um filho é muito poderosa. Tanto para elevar como para destruir. Muito. Porque o filho absorve aquilo ali como se fosse uma verdade. Se o pai olha e diz que você não vale nada, que você não vai ser ninguém, é assim que essa pessoa vai se sentir. Nunca chame o seu filho de burro. Nunca chame, ainda que o bichinho seja uma topeira. Estou brincando, gente. Porque não existe, né, gente burra. Existe aptidões diversas.
É sério. É sério. Existem aptidões, não adianta. A pessoa, se todo mundo fosse bom em matemática, tem gente que é bom em matemática, mas é ruim em biologia, é ruim em história. Tem a questão das aptidões. É a questão de aptidão é a mesma coisa dos dons. Deus derrama dons diversos para a igreja, para quê? Para que a igreja o quê? Hein? Desenvolva de maneira saudável. Já pensou todo mundo com o dom de língua dentro da igreja? Você já imaginou todo mundo só com o dom de língua dentro da igreja? A bagunça que ia ser. Não ia ter discernimento, não ia ter palavra, não ia ter profecia, não ia ter nada. Ia ter só língua. E o que ia acontecer? Ninguém ia se entender. Todo mundo falando língua, para ter língua tem que ter o dom de intérprete. Então imagina, todo mundo falando uma língua estranha sem ninguém se entender. Ia ser uma Babel, concorda aqui? Uma loucura. Então é isso, o pai olha para um filho que tem uma habilidade extraordinária em matemática e o outro não tem, aí chama de burro. Burro é você, meu filho. Burro é você, papai, que não consegue entender e ainda não captou qual é a essência da habilidade do teu filho. E a tua função é essa, é você descobrir qual é essa habilidade do filhote e botar para frente. Então essa é a causa psicológica. Tem a causa social também. Gente que vive numa pressão muito forte no trabalho. Uma pressão de meta, de tal e tal. Aí que ele vai desanimando, que ele vai dando uma depressãozinha. Meta, cumprimento de meta e vai. Cumprimento de meta é importante. Mas quando aquilo se torna uma obsessão, aquilo vai machucando você. Você não vai conseguindo cumprir aquelas metas, aquela coisa, aquilo vai machucando você. Às vezes na família. Ou seja, biológico, psicológico, social ou espiritual. Demônio, resumo. Demônio oprimindo você, enfim, questão espiritual. Mas não vou tratar disso aqui não, porque o tema da mensagem não é esse. Será que já desanimamos do evangelho também? Em relação à vida com Deus, será que a gente já desanimou? Será que você está aqui me ouvindo, bem descrente, porque já veio aí de uma igreja que brigou com um pastor, ou que brigou com um líder de louvor, ou líder de conexão, ou uma coisa assim, ou ouviu, né, uma palavra dura de um pastor, né? Talvez você tenha desanimado por causa disso. Será que já não desanimamos do ministério? O desânimo pode alcançar qualquer pessoa, gente, e nas mais variadas funções, nas mais variadas posições. Porém, hoje nós falaremos sobre o amor que não nos abandona e que nos permite perseverar e não desistir naquilo que o Senhor tem para nós. E aí uma coisa interessante que eu gostaria de tratar para vocês, está aí no versículo 1, de 2 Coríntios 4, quando ele diz: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A igreja de Corinto, gente, tinha muitos problemas. Como eu disse a vocês, era uma igreja desunida, era uma igreja que não aceitava a autoridade de Paulo, era uma igreja que distorcia a doutrina, e isso eles tentavam fazer o quê? Para desestabilizar o apóstolo Paulo. Só que está aqui a chave do domínio emocional de Paulo, do não desanimar do Paulo. Olha o que ele diz: portanto, visto que temos esse ministério, por causa de quê? Do meu esforço? Do meu trabalho? Do meu suor? Da minha força? Não. O ministério que eu tenho me foi dado por Deus. Portanto, não tem nada que vocês venham a me acusar ou me dizer que vai me devolver um só centímetro do meu chamado. A questão não é o que dizem com você. A questão não é o que dizem com você. A questão não é quando dizem com você. A questão é se você, como você recebe o que falam acerca da sua pessoa. Como é que você absorve? Paulo estava sendo metralhado pelos coríntios. Só que ele diz, não adianta, eu sou blindado. Sabe por que eu sou blindado? Porque esse ministério que vocês estão criticando, ele me foi dado por Cristo Jesus. É presente de Deus. Tudo que nós temos, gente, tudo que nós somos, é presente de Deus. É presente gratuito do Senhor. Lute pelo seu casamento, porque foi Deus que te deu. Lute eu tenho pregado muito sobre isso, inclusive nas quartas-feiras e orado muito sobre isso, porque tem sido, principalmente nas redes sociais, um dos maiores ataques
ataques. Já foi muito na história, mas eu acho que dessa vez está muito forte a questão do corpo. Cuide do seu corpo, santifique o seu corpo. Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu, moça. Você não precisa estar de braço em braço, de motel em motel, de ficada em ficada. Moço, você também. Sua boca, foi Deus que te deu. Para que cada final de semana experimentando 50 bocas diferentes? Santifiquemos aquilo que o Senhor nos deu. Até o sanduíche misto quente que a gente come no café da manhã, foi o Senhor quem nos deu. E quando você tem a convicção que o que você é e o que você tem, foi Deus quem te deu, você cuida, você preserva, você não foi achado na lata do lixo. Você não foi, fala para o irmão que está do teu lado, você não foi achado na lata do lixo. Deus pagou um alto preço por você. Por isso, cuidado nas mãos de quem você se entrega. Eu gostei muito. Essa semana eu li uma frase de John Piper. Perguntaram a ele, como é que a pessoa sabe que casou com a pessoa certa? Ó. E aí, como é que sabe que casou com a pessoa certa? Sabe qual foi a resposta dele? Olha na certidão de casamento, está lá o nome da pessoa. Pastor, como é que eu sei que eu casei com a pessoa certa? Qual é a pessoa certa? É que está na certidão de casamento. Pega lá que está o nome. Está o nome, está o CPF, está o nome dos pais. Tu não erra não, está lá. Pega a tua certidão de casamento. É cada uma. E então, como é que a gente pode fazer, gente, para evitar o desânimo? 3 coisazinhas rápidas aqui. Essa primeira é muito importante, viu? Ei, teu trabalho, Deus quem te deu. Você é inteligente, você é sabido, você fecha contratos, você acorda de madrugada, acorda cedo, você fez mestrado, está fazendo doutorado, está nessa luta toda. Joia. Mas foi Deus quem te deu. É Deus quem te dá. É Deus quem te dá, por isso glorifique sempre o nome dEle. Deus quem me deu. A igreja que você está, Deus quem te deu. E a partir do momento que você começa a enxergar a vida, não como um acaso. Tem gente que enxerga a vida como um acaso de tragédia, né? Ah, minha vida, eu sou mal sucedido por causa disso, disso e disso. Eu casei não sei quantas vezes por causa disso, disso, daquilo. É culpa de fulano, é culpa de ciclano. Começa a colocar Deus no centro da tua história. Começa a colocar Deus como dono da tua vida e orientador do teu propósito. Então, 3 coisas aqui que a gente pode ver para evitar o desânimo, é que, em primeiro lugar, nós devemos, para evitar o desânimo, diga assim, para evitar o desânimo, eu preciso ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Enquanto alguns distorciam a palavra de Deus, Paulo a pregava como a luz do Evangelho que ilumina os nossos passos. E Satanás aqui ele é apresentado como o Deus dessa era, cegando o entendimento dos ímpios. Quantos vivem presos, gente, a idolatrias mundanas e não enxergam a luz de Cristo em seus dias? Eu preguei quarta-feira aqui sobre Lucas 8, quando Jesus fala ali dos terrenos, dos tipos de terrenos, que a semente do Evangelho, ele entra, e aí, quem acompanhou aqui quarta-feira, eu abordei que o solo mais perigoso na vida de um crente, é o solo dos espinhos, porque a semente ela germina no coraçãozinho, mas aí você começa a olhar para o mundo, está aqui o Evangelho, a luz do Evangelho diante de você, só que você começa a olhar para o mundo e ver a luz do mundo brilhando mais do que a luz do Evangelho. E aí Jesus fala, quais são esses espinhos? O que é que pode nos fazer ver o brilho do mundo começar a ficar mais intenso do que a luz do brilho do Evangelho? Ele enumera preocupações,
Sua ansiedade translocada, não tenha dúvida, está minando a sua fé. As preocupações dessa vida. Preocupação dessa vida, quais são as suas preocupações? Observe, elas têm o condão, isso é quem está dizendo, não sou eu. Não é um psiquiatra, não é um grande PhD, nem um estudioso. Quem está dizendo isso é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o que nos fez. Ele está dizendo que as preocupações, elas são capazes de sufocar a nossa fé e nos fazer ver a luz do mundo mais atraente do que a luz do Evangelho. Repita comigo, preocupações. Segundo, riquezas. Riquezas. Cuidado com as riquezas. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não é a riqueza, mas é o amor. É quando isso se torna o centro, o meu centro de vida. Eu deixo igreja, eu deixo evangelho, eu deixo comunhão, eu deixo tudo por causa de dinheiro. E eu falei quarta-feira e eu vou repetir aqui. Os crentes abrem a boca para acusar os católicos da idolatria, as imagens. Mas você tem no seu coração um cifrão, meu amigo, maior do que a Estátua da Liberdade lá em Nova York. Gigante. O cifrãozão no teu coração é mamon. Você pode não idolatrar uma imagem, mas você idolatra mamon. Você idolatra o demônio do dinheiro, da riqueza. Quem quer saber como é que, se você idolatra ou não mamon? Quer saber? Eu vou dar algumas dicas para você. Você muda de temperamento na hora com a sua esposa. Falou em dinheiro, você muda sua personalidade. É a primeira característica do idólatra em dinheiro. O cara é nota 10, bacana, gente boa. Agora, quando a mulher toca no assunto de dinheiro, o cara vira um monstro dentro de casa. Não estou falando aqui, gente, de quem, porque todo casal, até no final do culto das 4, o cara brincando comigo. Todo casal tem o que gasta mais e tem o mais econômico. Não é, Paulinho? Não tem? Lá em casa, Carol gasta mais, ela reconhece. E eu sou o econômico. Então, a gente fica naquela luta ali. Mas não estou falando disso. Eu estou falando do idólatra. Do idólatra que trata a mulher como cachorra dentro de casa. Maltrata. Humilha por causa de dinheiro. É motivo de confusão e de briga, meu amigo, os homéricas. Sabe por que é motivo de tanta confusão? Porque é teu de Deus. Então, como você precisa protegê-lo, essa entidade maligna que habita e domina o seu coração, você briga com mulher, com filho, com pai, com mãe. Já viu? Gente, desonrando pai e mãe por causa de dinheiro, é idolatria, meu amigo, é mamão comendo no centro, no coração, meu amigo. Porque você desonrar, não há motivo algum para você desonrar pai e mãe. Agora, quando é dinheiro, meu amigo. Irmão, brigando com o irmão, deixando de falar com o irmão, dinheiro. Dentro da igreja, dinheiro. Então, tudo caladinho, né? Porque quando mexe nesse assunto, não tem idolatria de imagem não, mas quando é cifrão, hein? Riquezas sufocam. Fazem com que o evangelho, a luzinha do evangelho, vá lá para baixo. Desaparece. A riqueza fala mais alto. Desde que o evangelho não interfira nas minhas riquezas, desde que o evangelho não interfira nas minhas ambições, desde que o evangelho não interfira nos meus desejos pessoais, desde que, olha o tamanho do evangelho na tua vida, inclusive é um recado para quem gosta de estar assistindo o culto dia de domingo no YouTube, viu? É uma vergonha. Eu até entendo que eventualmente uma viagem, uma dificuldade, uma enfermidade, mas a igreja do Senhor, os espinhos que Jesus fala, tão fortes, que você agora está me vendo. Eu recebi um testemunho, viu, de uma irmã que disse que era verdade. Você está agora aí sentado com o pé no sofá, comendo pipoca. Sabe o que é isso, meu filho? Espinhos, matagal. Você já viu uma casa dominada, feia, dominada por mato? Pronto. Você sequer tem mais desejo, vontade
de estar adorando o Senhor no meio da comunidade. A igreja está sendo um peso tão grande para você, que você às vezes nem assiste domingo. Você bota para assistir na segunda-feira e bota na velocidade 2, para ser bem rápido, para você captar um bocado de coisa lá bem rapidinho, quase nada. Gente, está parecendo duro, mas não é espinho. Porque você não sente mais prazer na luz do Evangelho. Amém, irmãos? E aí eu tenho algumas conclusões acerca disso. A cegueira dos incrédulos não diminui o poder da luz do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cegueira do mundo não diminui o poder da cruz do Evangelho. Não diminui o poder do Evangelho. A Globo pode bater no Evangelho. O SBT, todas as emissoras, a Record, o que for, a rádio, o mundo, as universidades federais, podem nos esculhambar e dizer o que for. Isso não vai diminuir o poder da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Não deixe nada nem ninguém diminuir o seu tamanho diante de Deus por causa das crises. Eu fico vendo, gente, é um evangelho tão pequenininho, tão de YouTube, que essa turminha quando entra na faculdade, tu é crente? Não, eu não. Eu vou com meu pai para a igreja. Não, porque tem medo, porque tem vergonha. Não tenha vergonha não. É o poder de Deus para a salvação do mundo. Não se envergonhe da luz do Evangelho, porque é esse Evangelho que evita com que nós desanimamos no caminho. A aceitação ou a rejeição de Paulo não mudava o que ele pensava sobre o seu chamado. A aceitação ou a rejeição do ministério dele não mudava o foco e o propósito dele no chamado. Pouco importa se criticavam ele. Pouco importa se estavam chamando ele do que fosse. De apóstolo, charlatão, do que fosse. Mentiroso, chamavam Paulo de mentiroso, que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele era um apóstolo falso. A vergonha do mundo pela palavra não pode afetar a nossa opinião acerca do Evangelho. E essa vergonha vai aumentar, gente. Vocês não estão percebendo, não? Nós somos cada vez mais caretas. Só sou eu que estou entendendo isso. Daqui a pouco nós seremos agredidos na rua. Eu não estou brincando, não, eu estou falando sério. Em breve nós seremos agredidos na rua pelo simples fato de ser. De ser. Não é de manifestar opinião, não, é de ser. Quando enxergamos a luz da palavra, nosso coração recobra o ânimo e nos permite seguir o ministério que nos foi dado. Então, número 1, para evitar o desânimo, que nós possamos abraçar a luz do Evangelho e afastar de nós os espinhos, afastar de nós todo o mato, afastar de nós tudo aquilo que nos sufoca e nos faz deixar o Evangelho bem pequenininho na nossa vida. Que o Evangelho possa exercer na nossa vida o tamanho que ele tem, o poder de Deus para salvar o mundo. Amém, irmãos? Ponto 2, nós precisamos, para vencer o desânimo, entender que todo poder, ele provém de Deus. Todo poder, ele provém de Deus. Vamos ler aí a partir do versículo 7? Vamos ler do 7 ao 12? Olha que coisa linda. Quando ele diz assim: mas temos esse tesouro, que é o poder do Evangelho, em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de quem, gente? De Deus e não de nós. Pessoal, olha que poder é esse? Que poder é esse, gente? O poder que a tudo excede. É o maior poder da face da terra. É o maior poder do cosmos. É o poder que a tudo excede. E esse poder, ele está em vaso de barro. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo entende aqui, gente, que é um vaso de barro. Ou seja, o poder para desanimar não vem dele mesmo, mas do tesouro que temos dentro de nós.
Já viu gente que luta com a própria força para tentar ficar de pé? Eu fico vendo, acompanho às vezes algumas notícias. Por que esse povo famoso, esse povo rico, morre de depressão, morre de suicídio, tão rico, tão poderoso, com tantos seguidores, com tanta coisa? Sabe por quê? Porque dinheiro traz conforto, mas não traz felicidade. Nunca esqueça disso. Dinheiro traz conforto, mas não traz felicidade. E Paulo está dizendo aqui que ele é um vaso de barro. E que esse poder que ele tem para pregar o evangelho não vem dele, mas vem do tesouro que habita dentro dele. E é tão poderoso esse tesouro que habita dentro de nós, que esse mesmo Paulo, ele diz que Deus, ele não permite que nós venhamos a ser tentados por algo que seja superior à nossa capacidade de suportar. Por que nós suportamos as adversidades, gente? Por que o crente, ele suporta a adversidade verdadeiramente? Por causa da sua força interior? Por causa da sua capacidade? Hein, gente? Não, por causa do tesouro que habita dentro dele. E aí eu falei para vocês, não foi quando a gente estava lendo o texto? Aqui o vaso é de barro e não é de ferro. O vaso é de barro, não de ferro. Hoje os bilionários aí, Elon Musk, né, estudam o homem ser congelado para depois, lá na frente, poder viver e tal. Os bilhões de Steve Jobs não conseguiram curar ele do câncer. Steve Jobs, ele comprou um apartamento, gente, em frente ao Central Park, que na época, 2005, ele pagou 30 milhões de dólares. Esse apartamento hoje está avaliado em 250 milhões de dólares. Você sabe quanto custa 250 milhões de dólares? Era o apartamento dele, para ele brincar, para ele passar uns dias, em frente ao Central Park. Na época, em 2006, 2002, por aí. Ele pagou 30 milhões de dólares. Mas na hora de tratar o câncer dele, não teve milhões e bilhões de dólares que resolvesse. Isso mostra que nós somos barro. Isso mostra que nós somos frágeis. Isso mostra que a qualquer momento nós podemos ser quebrados. E nós de fato vamos ser quebrados. Na mão, sabe de quem? Na mão do oleiro, que nos pega na sua mão e para fazer cumprir o seu propósito, ele nos quebra e nos faz novo. Mas a coisa que eu pergunto a você é: dentro de você existe o tesouro do Evangelho de Jesus ou existe areia? Agora eu vou entrar forte, viu? Dentro do barro, do vasozinho que é a sua vida, existe o poder do Evangelho ou existe lama? Dentro do vaso de barro que é a sua vida, existe o poder do Evangelho ou existe pedra? Já viu gente que tem uma vida pesada, hein? Acorda de manhã com peso, que a vida é como se fosse um fardo, e é cansado, porque ao invés de ter o tesouro, existe pedra. Tem gente que eu vou mais além, e aí vai, escuta, porque isso é palavra de cura. Trouxe cura para o culto das 4, e eu creio que vai trazer cura para esse culto agora. Tem gente que dentro do vasinho de barro tem lixo. Faz uma experiência na tua casa essa semana. Compra um vaso na feira de barro, coloca lixo dentro e coloca na tua sala. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A tua sala vai ficar como? Ou então faz o seguinte, bota no teu quarto. O que é que vai acontecer com o teu quarto se você botar um vaso com lixo dentro? Vai apodrecer e vai feder o ambiente, não vai? Tem gente que a vida está tão pesada, está tão destruída que você não percebe que está fedendo, não. As pessoas na tua família não conseguem mais conversar com você. As pessoas na sua igreja não conseguem mais se relacionar com você.
Você está tão rancoroso, você está tão sujo sob do ponto de vista existencial, que ninguém mais se aproxima de você. De tanto rancor, de tanto ódio, de tanto lixo. E tem um detalhe: lixo atrai rato, lixo atrai barata. Quanto mais sujo você estiver, mais lixo você vai atrair para perto de você. Lixo atrai lixo. Quanto mais sujo você estiver, quanto mais impuro você estiver, quanto mais longe de Deus você estiver, quanto mais desonrando o vaso que Deus te fez para ser, mais barata, rato e lixo você vai atrair para a sua vida. Mas pastor, só entra peça ruim na minha vida. Mas pastor, só atrai o que não presta. O que é que tem no teu coração? Porque rato vai atrás de lixo. Barata vai atrás de lixo. Então, é profundo, não é o que eu estou dizendo? É ou não é? Hein? Já viu barata indo atrás de lugar limpo? Hã? Hein? Já viu? Hã? Mas nessa noite, meu filho, escute. Jesus está querendo pegar esse vasinho, limpar todinho e colocar o seu evangelho. E colocar o poder do seu evangelho, e colocar esse tesouro inestimável, para que ele comece a brilhar, e essas ratazanas que estão perto de você, essas baratas que estão perto de você, esse fedor que está inundando a tua vida, vai começar a dissipar, e você vai experimentar um novo tempo na tua vida. Fala para o irmão que está do teu lado, como está o vaso? É interessante que quando Paulo fala aqui, 2 Coríntios 4,10, sempre levamos conosco no nosso corpo a morte de Jesus. A palavra no grego aqui não é thanatos, que é a morte instantânea, mas é necrosis. Processo de necrose. É a morte gradual. Como é que anda o processo de morte do velho homem? Quem nasceu de novo aqui, levanta a mão. Nasceu de novo? Beleza. Como é que anda o processo de mortificação da carne? Se eu chamar um amigo seu que lhe conhece há muitos anos, esse amigo seu é capaz de me dizer que existe um você antes e um você depois? Ou você é a mesma coisa, só que com uma roupa de religião? Só mudou de roupa. Só mudou de camisa. Só mudou de vestimenta. E Paulo está dizendo aqui, Paulo usa o termo necroses. É necessário que a morte de Jesus, nós vivamos a morte de Jesus diariamente no nosso corpo, o processo de necroses. Como é que está a necrose? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Como é que está a necrose? Como é que está? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, viu? Por isso que a Bíblia diz, escuta, que a porta é estreita. Estão entendendo, não? Hein, irmãos, vocês estão entendendo, sim ou não? A porta é larga ou é estreita? A porta é estreita. Larga é o caminho do inferno. Imenso, cabe todo mundo. Entende o que o mundo está pregando aí? O caminho de Jesus é estreito, a porta é estreitíssima. Pastor, que discurso exclusivista é esse? Olha, eu não estou com muita paciência para esse negócio não. Fala o seguinte, tu quiser brigar, tu vai brigar com Jesus. Eu sou o mensageiro. Já viu o carteiro? Já pensou? É o seguinte, o pregador é o carteiro, gente. Lá vem o carteiro entregar a carta. Aí você quer bater no carteiro. Não venha bater no carteiro, não. Tá a carta, quem mandou. Não, toma a carta, lê a carta e vai brigar com quem mandou entregar a carta. Negue-se a si mesmo. O processo de necrose. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que história é essa? Deus ama, venha todo mundo, Deus vai abraçar todo mundo. Meu filho, você viu isso aonde? Porque Deus é amor, mas esse mesmo Deus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, mortifique a sua vida, ou então vaza. Mas Senhor, eu tenho que enterrar, não sei quem, não sei o quê, não sei o quê.
Deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Como é que eu faço para não desanimar? Número 1, através da luz do Evangelho. Amém, gente? Amém, gente? Estão com sono? Diga, estou, pastor. A luz do Evangelho. Número 2, entendendo que todo o poder que opera em nós provém de Deus, que nós somos vasos de barro, e temos que ter cuidado com o que está dentro do vasinho. É prostituição, é adultério, é pornografia, é grupo de WhatsApp. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa. Lá vai, eu gosto de falar isso. Se for para ter confusão, que tenha mesmo, pelo menos tem confusão para a glória de Deus. Marido que não tem senha de celular de esposa e esposa que não tem senha de celular de marido, tem muita coisa errada aí. Agora pode ficar com raiva de mim, nem falar comigo, me bloquear no Instagram. O marido que esconde telefone de esposa. Eu estou dizendo isso, meu filho, é com 100%, ó. Agora vem cá os dois no final do culto e me mostra teu celular lá dentro do gabinete pastoral. Eu sei que eu... meu amigo, meu Deus do céu. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Eu digo sempre o seguinte: se for para eu pregar a história da carochinha, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Chosen. Eita, que bênção. Rapaz, assisti essa semana de novo. Menino, eu choro com aquele negócio. Eu sou chorão demais, Jesus. Como é maravilhoso. Chega hoje, meu amigão, você vai dar a senhazinha para sua esposa e vai sair dos grupinhos tudinho que você sabe quais são, que estão mandando. Gente, ó, licença, não é conveniente. Não estou. Olha, lá em casa, minha senha, de tudo, sabe, minha esposa e minha filha. De tudo, ó. Você manda mensagem para mim, entenda uma coisa, minha esposa está lendo, viu? Às vezes eu olho uma mensagem que foi respondida, não foi nem eu, foi ela. Diz assim, fala Jeová. Fala Jeová. Jeová fala. Eu não ia falar não, mas eu vou falar outra coisa bacana. Homem, o que mulher casada tá botando roupa de biquíni em Instagram, hein, bicho? É para estar levando palminha de homem, é? Tu gosta, é? Coraçãozinho. Não, eu estou pegando cada uma, meu irmão, aqui, que não é brincadeira não, viu? Aí depois chega chorando. Pastor, o que aconteceu? Eu digo, meu amigo. O que nós precisamos fazer para não desanimar? Diga, acolher a luz do Evangelho. Número 2, entender que todo o poder provém de Deus. Diga, igreja, entender que todo o poder provém de Deus. E por fim, fixar os olhos naquilo que não se vê. Vamos ler aí rapidinho do versículo 13 ao 18. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso, nos ressuscitará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por que a gente está sendo renovado dia após dia, gente? Por causa do tesouro que habita em nós. Fala para o irmão que está do teu lado, persevere na luta contra o pecado. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou falar de maneira muito rápida esse ponto. Paulo tinha na sua mente um ponto muito claro de comparação. Paulo tinha um ponto muito claro de comparação. Ele conseguia enxergar no futuro o que o aguardava.
a ressurreição em Cristo Jesus, o recebimento do galardão pela obra que ele realizou, o banquete do Cordeiro. E como ele enxergava isso de maneira muito forte, ele comparava com a realidade atual. E ele chegou à conclusão: quando eu comparo o peso da glória que me aguarda, quando eu comparo o tamanho da bênção que me espera com o que eu vivo hoje, é ridículo. É ridículo. Entende, gente, que é uma questão de comparação? Paulo, ele enxergava bem o que esperava ele na eternidade, e ele comparava com a vida que ele levava hoje, e ele dizia: é incomparável. Por isso que ele chama todo o sofrimento que ele passava de leves e momentâneos, porque eram incomparáveis ao que esperava por ele. Uma vez eu atendi um homem com 30 anos de casado que queria largar a sua esposa por causa de, desculpe o nome, de uma ninfetinha. E aqui vai outra. Hoje eu estou virado, no culto das 7, viu? Porque eu tava uma maravilha no culto das 4. Eu estava ótimo. Mas gente querendo destruir um casamento, com filhos, com netos, com tudo, por causa de uma bichotinha de nada, que tem idade de ser a filha dele. E eu dizia: ei, meu filho, venha cá. O que foi que cegou o seu entendimento? Vamos fazer aqui uma análise de raciocínio. Vamos comparar o que a sua esposa fez. Vamos comparar o que a sua esposa renunciou. Vamos comparar a luta dela na criação dos seus filhos. Como é que são os seus filhos? Meus filhos são uma bênção, meus filhos são ótimos, eu devo tudo a ela. Então vamos comparar. Você vai trocar a bênção do Senhor, você vai trocar isso por lixo. Por lixo. Escute, lixo. Você vai trocar a bênção do Deus vivo por lixo. Para a glória de Deus Pai, esse cara mudou de pensamento, voltou para a esposa dele e está bem em nome de Jesus. Mas quando eu fiz essa comparação com ele, eu me lembrei do texto de Paulo. Quando a gente olha, gente, para as riquezas dessa vida, olha quais são as 3 questões que Jesus falou: preocupações, riquezas e prazeres. Diga se isso não é o que derruba qualquer um. Preocupação, riqueza e prazer. Preocupação, repita, preocupação, riqueza, prazer. Quando Paulo olhava para essas coisas e comparava o que estava esperando para ele, ele dizia: não foque naquilo que o seu olho vê, não. Seu olho está vendo preocupação dessa vida. Seu olho está vendo prazeres dessa vida através desse Instagram aí, desse TikTok, do que quer que seja. Teu olho está vendo riquezas, teu olho está vendo tudo isso. Mas deixa eu te chamar para você enxergar no poder do Espírito que habita em você, que está habitando aí, esse tesouro que habita em você. Esse tesouro é capaz agora de abrir os seus olhos, igreja, para que você consiga enxergar o tamanho do peso da glória que nos aguarda em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo dizia: isso que eu passo é leve, isso que eu passo é momentâneo. Podem me matar, podem me chicotear, podem me perseguir, podem tudo. Eu continuo crendo em Cristo Jesus, vou continuar pregando o amor de Deus, porque uma coisa é certa: do mesmo jeito que o Pai ressuscitou o Senhor Jesus, Ele me ressuscitará para a glória de Deus Pai.